Características dos principais biomas terrestres. Aqui é o início desse capítulo, certo? Falando sobre vegetação. Ana Beatriz, o que é essencial para definir uma vegetação de um local? Como é que a gente distribui a vegetação pelo globo? Conforme o quê? Quais fatores são essenciais para a gente estudar vegetações, conjuntos de vegetações no globo terrestre? Alguns fatores são essenciais, mas um deles é extremamente crucial para definir a vegetação de um local. Qual é? Alguém sabe dizer? Clima. O clima, yes, exatamente. O clima, através da umidade, do calor propagado pela radiação solar, da dinâmica dos ventos, promove aí uma diferença, né, paisagística no globo. E ele, de certa forma, é o fator essencial, né, para definir a vegetação de um local. Então, o que é que faz com que uma vegetação ela seja mais úmida? Ou ela tem ali uma característica um pouco mais de ser uma vegetação um pouco mais de característica seca, né? O que é que faz com que uma vegetação esteja localizada numa área fria ou numa área mais quente? Clima. O clima é o fator decisivo, né, que determina aí a presença de uma vegetação, de um tipo de vegetação ou tipos de vegetações em locais específicos, beleza? Mas outros fatores também são essenciais para definir formações vegetais no globo, como, por exemplo, o tipo do solo, né? Se o solo é fértil, se o solo não é fértil, se é um solo com grande quantidade de nutrientes ou com pouca quantidade de nutrientes, isso também determina a quantidade de espécies. Também aí é um dos fatores decisivos para a questão das formações vegetais. Mas, além do clima, do solo, tem também a questão da altitude, né? A altitude do relevo, a distância vertical em relação ao nível do mar, do relevo. A gente vai ver que existem tipos de vegetações que se dão em altitudes mais elevadas e, portanto, é caracterizado por um tipo de solo X, Y, Z, faz com que aquela vegetação não seja tão exuberante, a altitude não seja tão vasta, tão densa, tão fechada, enfim. E a gente vai ver que os tipos de vegetações, eles são condicionados pela questão climática, né? Eles se adaptam à questão do clima, né? O clima, na verdade, ele determina a condição ali daquela vegetação que a gente vai vivenciar naquele local, beleza? Por exemplo, a vegetação de Caicó. Vocês notam que, tipo, a maior parte do ano, a nossa vegetação, ela tá como se fosse hibernando, né? Ela tá seca, com aspecto seco. Você olha assim, vixe, tá tudo morto. Essas espécies estão tudo mortas. Olha assim, aí o povo vai lá e faz, vixe, tá morta, eu vou queimar. E queima. Não tá morta, não. Na verdade, a nossa vegetação, ela é uma vegetação típica de um clima chamado clima tropical semiárido, que é um clima quente e seco, né? Então, a gente tem um período chuvoso, que é geralmente de verão a outono, mas o restante do ano, as chuvas são bem irregulares, são raras, na verdade, de acontecer, né? Então, a vegetação ela se adapta a essa condição climática de ser quente e seco e ter ali aquele período chuvoso, né, restrito, geralmente essas duas estações, e aí, verão a outono. E não é essas duas estações todas, né? Não é todo o período dessas duas estações, tem mais essa. Então, a nossa vegetação ela meio que hiberna, né, boa parte do ano. Então, ela não está morta, ela está só se adaptando ali a pouca quantidade de pluviosidade, de água. As vegetações, né, as formações vegetais, elas se adaptam à climática, à dinâmica climática do local, do espaço, certo? Então, a nossa vegetação, ela tem essa característica de hibernar. Ela é chamada de vegetação xerófita, né, que é uma vegetação adaptada à condição de escassez de chuva ou de pouca pluviosidade, certo? Do local. Dinâmica climática, mais uma vez decidida aí a questão da vegetação do local. Então, vamos lá. A umidade também é um dos fatores decisivos, né? A altitude, a umidade que é propagada pelo clima, a altitude por causa do relevo também é um dos fatores que determina a vegetação, e a latitude, que é aquela variaçãozinha, né, medida em graus de qualquer ponto na Terra em relação ao Equador. A gente vai ver que tem formações vegetais específicas, geralmente, conforme a latitude. Eu estou muito próximo de 0 grau do Equador. Então, geralmente, eu vou encontrar ali o quê? Uma vegetação adaptada a um clima quente e úmido. Né? Eu posso encontrar próximo ao Equador o quê? Florestas tropicais, equatoriais. É claro que também posso encontrar vegetação de clima desértico. Enfim, eu posso encontrar outros tipos de vegetações. Mas, por causa da latitude, eu estou fazendo uma relação aí com essa questão de maior incidência de raios solares ou baixa incidência de raios solares. Enfim, a gente sabe que quanto mais próximo dos polos, né, Polo Norte ou Polo Sul, menor é a incidência dos raios solares, né? Eles chegam de forma muito inclinada, então são áreas mais geladas. Então a vegetação ela tem que se adaptar já a essa condição, certo? Climática. Oi, Maria Clara, quer falar?
Me diga uma coisa, as massas de ar influenciam nos biomas? As massas de ar é uma condição climática, faz parte do clima do local. Influencia, influencia. Ok. Porque as massas de ar, de certa forma, elas influenciam o clima do local, né? Tipo assim, naquele local chegam mais massas de ar úmidas, certo? Então, a umidade é um dos fatores, né? Está dentro da questão climática e é um dos fatores que define a vegetação do local. Então, tem a ver sim, com certeza. Então, olha, o clima ele é tão importante que ele pode fazer com que um tipo de vegetação ela seja mais biodiversa ou menos biodiversa. Tipo, a gente vai ver que os locais que têm maior quantidade de espécies do mundo são os locais ali próximo à linha do Equador. A zona intertropical, onde a gente vai encontrar maior variedade de espécie, também quantidade de espécie, biomassa, é dentro da zona tropical do globo, porque a gente vai ter condições necessárias para isso. Muita umidade, muito calor, solos geralmente férteis, muita água, ou tudo que é essencial ali para a formação da vida. Então, é por isso que a gente vai ver que as maiores biodiversidades do mundo se encontram exatamente dentro dessa zona tropical, certo? Outra coisa, é claro que uma vegetação ela pode sobreviver a condições de clima muito quente e a condições de clima muito frios. Mas geralmente as vegetações, elas não são muito, como é que eu posso dizer, biodiversas. As formações vegetais elas não são muito ricas em grande biodiversidade, né, em grande variedade de espécies, em áreas muito, muito, muito quentes e em áreas muito, muito frias, né? Geralmente essas condições extremas aí não promovem uma certa variedade de espécies, certo? Condições muito extremas não, mas condições ali, quando a gente junta a questão do calor, com a umidade, com a quantidade de chuva, com o tipo do solo, aí sim é uma condição, são condições juntas favoráveis para a grande diversidade de espécies. Mas quando a gente fala dessas questões de extremos, tipo local muito quente, local muito frio, geralmente a gente não vai encontrar uma grande biodiversidade, ok? Grande variedade de espécies. Então, o clima é um fator decisivo porque ele pode determinar a velocidade de floração da espécie, de reprodução das espécies. O clima também intensifica a questão da reprodução dos animais, enfim, tudo isso, né? Interfere no todo, em todo o ecossistema e em todos os biomas do mundo todo. Ok, tô falando demais já. Então quer dizer que nessas zonas que tem as 4 estações bem definidas, tem uma grande variedade? A maior variedade tem, mas tipo, não é como nas regiões tropicais. As regiões tropicais que eu tô falando é o quê? Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Você vai encontrar uma biodiversidade, uma variedade de espécies bem maior na zona tropical, porque você vivencia vários contextos nas zonas tropicais. Quanto mais calor, junto com umidade, junto com água, junto com solos férteis, a gente tem uma propensão a ter maior variedade de espécies. Então, geralmente nas zonas temperadas, embora eles vivenciem as 4 estações do ano bem definidas, tem o período do inverno, que é muito frio, muitas vezes congela o solo em alguns locais. Então, assim, entendeu? Quando você fala de forma geral, né, o ano todo, em biodiversidade, as áreas tropicais, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, são as áreas mais biodiversas do mundo. É onde a gente vai encontrar as maiores florestas tropicais e equatoriais do globo. No caso do Brasil, né, a floresta amazônica, ela é a maior floresta aí do mundo todo. Está dentro da zona tropical, porque é dentro da zona tropical que a gente vai encontrar os fatores, todos os fatores ali reunidos, que fazem com que tenha uma grande biodiversidade de espécies. Ok? Ok? Olha aqui a regrinha. Quanto mais úmido for o clima, ó, quanto mais úmido é o clima, maior tende a ser a quantidade de espécies vegetais dele. Quanto mais úmido. Oxe, Ana Beatriz, por que a umidade tem a ver com o quê? A umidade tem a ver com a reprodução da espécie, com a quantidade de água que aquela planta ela vai conseguir sugar ali daquele solo, ou então de pluviosidade que vai cair sobre aquele local, enfim, e vai alimentar aquelas espécies. Sim, exatamente. Quanto mais úmido for, consequentemente, aquele local vai ter uma maior biodiversidade, vai ter uma maior variedade de espécies, certo? E quantidade também. Quantidade é biomassa. Aí, qual a diferença entre um ecossistema e um bioma? O que é a diferença entre o ecossistema e o bioma? Tem como a gente definir um tamanho ideal para um ecossistema e um tamanho ideal para um bioma?
tem um tamanho específico, um ecossistema tem 10 mil metros quadrados e um bioma tem, sei lá, 30 mil metros quadrados. Tem aí um tamanho específico? Não. De jeito nenhum, não tem um tamanho específico. Então, tanto você pode encontrar um ecossistema que você analisa ali e veja que esse ecossistema é grande, ou então você pode encontrar um ecossistema que não seja tão grande. A gente sabe que algumas espécies de animais, de vegetais, são restritas a locais específicos, né? Então, a gente pode encontrar ecossistemas que sejam grandes ou até que sejam menores. E biomas também, biomas que sejam bem vastos, bem grandes. Ana Beatriz, pode tipo encontrar um ecossistema que seja tipo do tamanho de uma caixa de papelão? Não. Não. Não tão pequeno desse jeito. Não tão pequeno desse jeito. Mas, tipo, numa área, tipo, do tamanho de um bairro, por exemplo. De um bairro daqui da nossa cidade. Entendeu? Você pode encontrar ecossistema do tamanho de um bairro. Ou então menor do que um bairro. Você pode encontrar. Mas não é tão pequeno desse jeito, não, como você imagina. Sim, mas o que é um ecossistema e o que é um bioma? A gente precisa entender isso aí, porque senão a gente não vai andar para frente, né? Tanto o ecossistema quanto o bioma envolve a questão de animais, de seres vivos, animais e vegetais que vivem em uma área, certo? Com condições climáticas de solo, né, de umidade, de calor, de radiação solar, né, que mais? Condições de altitude, latitude específica daquela área. Então, um ecossistema e um bioma se refere a questões ligadas à vegetação e à fauna, né, flora e a fauna de uma área específica. A diferença básica mesmo, básica, é que um bioma ele é um conjunto de ecossistemas. Entendeu? Biomas é um conjunto de ecossistemas. E todo ecossistema, todo bioma seria o quê? Seria um conjunto de interações, certo? Entre seres vivos, bióticos, interagindo com um espaço, né? Com elementos não vivos, abióticos. Então, todo ecossistema e todo bioma, na verdade, também, né? É fruto da interação de seres vivos com o meio. Ou seja, de elementos bióticos com elementos abióticos. Biótico, com B, biótico, é tudo aquilo que tem vida. E abiótico é aquele que não tem vida. Mas você faz, e ecossistema é a junção daquilo que tem vida com aquilo que não tem vida. É a interação da vida com a não vida e da vida com a vida. Exatamente. Ou seja, é a vida. É a vida. Mas porque muita gente pensa que a biosfera, que é o nosso subsistema terrestre, que representa a vida, a biosfera é composta só por elementos bióticos, pela vida. Mas não, né? A gente sabe que para que a gente exista, é necessário que exista o quê também? Elementos não vivos. A radiação solar, a água, o solo, que as rochas, o ar, enfim. A gente precisa interagir com o espaço. Esse espaço não tem vida, mas se não existisse esse espaço sem vida, essas coisas, esses elementos da natureza sem vida, não existiria os elementos bióticos, a vida. É por isso que o livro traz aqui o conceito. O conjunto de interações dinâmicas. O que é um ecossistema? Um conjunto de interações dinâmicas que envolvem os seres vivos, ou seja, elementos bióticos e interação, vivos com os não vivos, que é o elemento abiótico, ou seja, aquilo que não tem vida, mas é necessário para que se tenha a vida. Então, toda vez que a gente falar em um ecossistema, a gente está falando da interação entre seres vivos e um meio, né? E um meio que não tem vida, mas que é necessário para se ter a vida. Então, não tem como a gente falar de biosfera. Biosfera é o quê? Biosfera é só o conjunto dos seres vivos? Não. Biosfera tanto é o conjunto dos seres vivos, mas também a interação desses seres vivos com um ambiente aí abiótico, né? Com os elementos da natureza que não tem vida. Ok? Então, e sim, outra coisa, ecossistema não tem uma dimensão definida, assim como o bioma também não tem uma dimensão, um tamanho definido. E quando a gente diz assim, Ana Beatriz, um bioma, de forma bem simples, você já falou que era o quê? Um conjunto de ecossistemas. Tem um tamanho? Tem não. Tem biomas bem grandes e tem biomas que não são tão grandes. Mas o que a gente sabe é que biomas reúne ali características de vegetações, características de relevo, característica climática comum entre aqueles ecossistemas daquela área. Tipo assim, um bioma é um conjunto de ecossistemas. E eu sei que cada ecossistema é diferente um do outro, né, Ana Beatriz? Mas o que é que faz com que existam os biomas? É porque existem características que são comuns, que são partilhadas
entre aqueles ecossistemas, daquela área específica, exatamente. Então, os ecossistemas dentro da floresta amazônica, eles são ecossistemas diferentes. A gente vai encontrar em cada área, geralmente, animais que se desenvolvem naquela região, naquele local, né, que se relacionam com o ambiente naquele local, sim. Mas o que aqueles ecossistemas eles têm em comum? O clima, condições de solo, condições de, sei lá, deixa eu ver aqui, hidrografia, quantidade de água do local, se tem rio, se não tem, enfim. Cada bioma é um conjunto de ecossistemas que eles têm características em comum, embora os ecossistemas eles sejam diferentes uns dos outros. Ok? Espero que sim. Aqui, ó. Tem como a senhora repetir só a partezinha do final do bioma? Okay. Sim, que eles têm características, os ecossistemas, o bioma é um conjunto de ecossistemas, né? Mas que esses ecossistemas eles têm em comum características. Eles têm algumas características em comum, né? Que fazem com que eles estejam ali presentes naquela área daquele bioma. Como condição, aqui fala, ó, uma condição, traços climáticos em comum, traços da vegetação ali que se assemelha, ó, fitogeográfico tem a ver com a vegetação. Traços da vegetação que se assemelha e traços topográficos também comuns. Topográfico tem a ver com a questão do relevo. O relevo, né? Então, eles têm em comum essa questão climática, a questão do relevo e também traços aí de vegetação em comum. Fitogeográficos. Ó, aqui tem um conceitozinho de bioma, né? É uma unidade biogeográfica regional, abrange uma região, isso a gente sabe, todo bioma abrange uma região, caracterizada por alguns traços em comum. E ele é constituído por vários ecossistemas. Vários ecossistemas. Não é um só ecossistema, são vários. O bioma é constituído por vários ecossistemas. Sim. Só uma pergunta, então. Qual é o bioma daqui? Qual o bioma daqui? Caatinga. Caatinga. Nosso bioma é a Caatinga. Certo? Eu sou muito lesada às vezes. Esqueceu o bioma, mulher? Que é isso? Pode esquecer, não. O bioma é a Caatinga. Por causa que, tipo assim, minha noção de geografia tava toda confusa. Aí, agora que eu vim raciocinar. Tô vendo aí que a situação tá complicada. Pronto. E o nosso domínio morfoclimático, a gente vai ver, também é Caatinga. Tem alguns domínios morfoclimáticos que eles também têm essa mesma denominação de bioma. Tipo, o nosso bioma, tipo, a vegetação predominante aqui na região onde a gente habita é a Caatinga. Um dos fatores que mais define um bioma é a vegetação, entendeu? É a vegetação. Quando a gente vai estudar domínio morfoclimático, a gente vai ver que para definir o domínio morfoclimático, não leva em consideração apenas a vegetação. Leva em consideração vários elementos da natureza para definir um domínio morfoclimático. Mas o nosso domínio morfoclimático também é chamado de Caatinga. Também é. Mas vocês vão entender lá na frente. Certo? Isso aí bem direitinho. Sim, os biomas, né? Que abrangem uma região, que são formados aí por vários ecossistemas, que eles têm características em comuns, por isso que eles são aí juntos, são unidos naquela área que a gente chama de bioma. Os biomas, eles tanto podem ocorrer no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre. Tanto existe bioma aquático quanto terrestre. Entre os principais, a gente vai estudar agora alguns biomas terrestres, né? A gente não avança para a parte aquática, não. Aquática, acho que vocês veem mais com biologia, essa parte de biomas aquáticos. Mas, enfim, a gente vai estudar agora alguns biomas terrestres. Entre os principais biomas terrestres, vamos ver um pouquinho sobre floresta tropical úmida ou pluvial, que tem muita chuva, né? A savana, o deserto, a vegetação mediterrânea, as pradarias, a estepe, floresta temperada, taiga e tundra. E aqui tem um mapinha lindo e maravilhoso, né? Para a gente analisar aqui esses biomas aí no mundo, aplicados aqui no mapa. Ó, conforme as cores, né? Floresta tropical e equatorial, no caso a Amazônia, ó, tá vendo? A floresta tropical e equatorial. A gente vai encontrar também aqui no litoral do Brasil, que é o quê, hein? É um bioma brasileiro. Que ele também é uma floresta tropical. Alguém sabe dizer o nome desse bioma? Dessa área que tá no litoral vermelha? Sim, aqui vermelha, no litoral do Brasil.
Tem alguns resquícios em Natal desse bioma. Um dos biomas mais devastados. Na verdade, é o mais devastado, né, do Brasil. Eu vou chutar Mata Atlântica. Yes, exatamente. A Mata Atlântica, nós no Brasil a gente tem duas florestas tropicais. Ajude, viu? Só Ei, resta o quê? amiga, Menos de você deve ter um 10% trabalho dele, né? sobre ela, é conhecimento. Então restam menos de 10% desse Ah, bioma tá. aqui, da Mata Atlântica. A gente tem duas florestas tropicais. A Amazônia, que é a maior do mundo, né? E a Mata Atlântica, que já foi enorme, né? Já foi enorme, mas o processo de colonização, Hoje de não tá. ocupação do espaço, praticamente dizimou essa vegetação aí. Então, floresta As tropical, queimadas também ajudaram. queimadas também, enfim, várias atividades econômicas devastaram essa região de Mata Atlântica. Urbanização, industrialização, muita coisa. Então, ó, tem floresta tropical e equatorial, tanto aqui na América do Sul, quanto aqui, ó, na América Central. Pegando aqui um pouquinho, né, dos Estados Unidos. Aí tem aqui na parte central da África, também, nessa parte mais ao sul. Aí tem aqui na Ásia, né, sul, sudeste asiático. Aqui na Oceania também, a presença de floresta tropical e equatorial. Aí, o que mais? Vegetação desértica. Onde é que a gente encontra a vegetação desértica? Dentro, geralmente, a maior parte da vegetação desértica que a gente vai encontrar aqui vai estar dentro da zona tropical, né? Do globo. Ó. Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. A maior parte dos desertos aí do mundo a gente encontra dentro dessa região aqui. Que fica entre 20 graus, 40 graus de latitude, tanto para norte quanto para sul. Você pode olhar, a maior parte dos desertos dessa região desértica está aqui, dentro dessa zona aqui. Desertos que a gente vai considerar desertos quentes, né? Quentes. Mas o maior deserto do mundo é a Antártida. O maior deserto do mundo. Não é o Saara. O Saara é o maior deserto quente. Mas se eu perguntasse o maior deserto do mundo, seria a Antártida. Certo? O que define um deserto Não já tem relações de seres humanos, não? Tipo assim, na Antártida. Calma. pouca chuva. Deixa que eu ia O que falar. define um deserto é a quantidade de chuva, né? É ser árido, é ser seco. Então, é uma região muito fria, muito gelada, a insolação é muito baixa, a radiação solar chega de forma muito inclinada. O que é necessário para formar nuvens? A água tem que evaporar, né? Radiação solar. É. Então, tipo, é E uma o área mar. seca, muito seca, com pouca formação de nuvens, pouca pluviosidade, pouquíssima pluviosidade. Então, é por isso que o maior deserto do mundo é a Antártida. Mas o maior deserto quente é o Saara mesmo. Fica aqui dentro dessa zona tropical. Diga aí, alguém quer falar? Não, né? Pronto. Aí a gente vai encontrar também, ó, vegetação de altitude, estou indo e voltando, né? Vegetação de altitude, que é a vegetação de áreas elevadas, né, do globo. A gente encontra aqui na América do Sul, na Cordilheira dos Andes. Aqui, nessa região da América Central, pegando aqui... América Central não, perdão. América do Norte, que pega um pouquinho aqui o México, Estados Unidos e Canadá, nas montanhas rochosas. Aí Alpes, aqui na Europa. Que mais? Essa região aqui da Cordilheira do Himalaia, também na Ásia, onde a gente vai encontrar vegetação de altitude. Aí, savanas. No Brasil, a gente tem um tipo de savana, um tipo de savana bem característico, que é o Cerrado brasileiro, né? É um tipo de savana. Mas a gente encontra savana também na África, embora a gente fale muito mais de savana na África do que savana no Brasil, mas a gente tem uma savana no Brasil. Aí tem aqui também na Ásia, na Oceania. O que mais? Eu estou falando aqui de modo geral, vou me explicar. Pradarias e estepes. São bem parecidos esses dois tipos de biomas, mas tem uma diferença entre eles. Pradarias e estepes. Olha aí onde é que predomina. No Brasil a gente tem um tipo de pradaria, né? Que aqui a gente chama do bioma pampas. Pampas, mas é um tipo de pradaria. Aí vegetação mediterrânea. Está em áreas de clima mediterrâneo, que não é só aqui, entre a Europa e a África, também tem aqui nessa pontinha da África, tem aqui também no Chile, vegetação mediterrânea. Aí, floresta temperada e subtropical, está dentro da zona temperada, né, do globo. Floresta temperada e subtropical, que é uma das florestas mais devastadas do mundo, porque são locais de ocupação humana antiga,
Então, são áreas muito devastadas. Floresta boreal ou de coníferas, que também é chamada de taiga, predominante nessas regiões de altas latitudes. Olha aqui, ó. Pega um pouquinho aí a zona temperada e um pouquinho de nada a zona mais fria do globo. E a tundra, que a gente encontra ela, sobretudo nessa região aqui de clima frio, né? Clima frio polar. A área mais fria aí do globo, a gente encontra a tundra. Então, vamos lá. Vamos ver algumas características gerais sobre os biomas. Bem pertinho já de acabar. Distribuição dos biomas no globo terrestre. Os biomas terrestres podem ser divididos pelas formações vegetais dominantes. Tipo assim, se predomina formações arbóreas, ou se predomina formações arbustivas ou herbáceas. Aí vamos lá. Olha, reparem nisso aqui, nesse esquemazinho do livro de vocês que está ensinando bem direitinho. Essa parte aí. Deixa eu botar aqui, para ver melhor. Ó. Formações arbóreas são formações formadas por árvores, né? Árvores que têm um tronco de madeira, que por ele passam os sais, minerais, a água, que é necessário aqui para as folhas, né? Para as folhas, para as flores, enfim. Então, todas as árvores, elas têm a gente chama de arbórea. Formação arbórea é aquela formada por árvores. Geralmente tem um grande porte, né? As árvores, elas têm grande porte. Tem uma diferença de uma para outra, mas se você compara a formação arbórea com a formação arbustiva, olha aqui a diferença, né? Então, eu separo assim, ó. Olha como eu separo. Herbácea é aquele tipo de vegetação rasteira, baixinha. Arbustivo, eu chamo de uma vegetação de porte médio e arbóreo de porte alto. Para mim, eu acho mais fácil de entender assim. Mas vocês interpretem da forma como vocês acharem melhor. Eu acho mais fácil de entender assim. Então, ó, arbóreo porque tem o quê? São espécies que têm um tronco de madeira, um tecido lenhoso, que é necessário aí para funcionar, né, toda a dinâmica das espécies vegetais, das plantas, das árvores. Aí os arbustos, as espécies arbustivas. As espécies arbustivas é um outro tipo de formação vegetal. Se caracteriza por ter um porte médio, eu chamo de porte médio, que eu acho mais fácil de entender. Elas têm um tecido lenhoso, mas não tem um tronco principal. Tipo, a árvore tem um tronco principal, né? Ó, isso aqui bem bonitinho. Já as espécies arbustivas, elas não têm um tronco principal. E ela já tem ramificação desde a base dela, ó. Tá vendo? Desde o solo. Ela já tem ramificações. Repare que aqui, ó, na árvore, na formação arbórea, ela tem um tronco, né, principal, que é ele que vai ser essencial para mandar aí das raízes até as flores, as folhas, todos os sais necessários e a árvore dessa espécie desenvolver. Nas espécies arbustivas, não existe esse tronco principal, mas existe tecido lenhoso sim, certo? Que é necessário para que mande aí sais minerais, água, para a planta se desenvolver, para a espécie se desenvolver. E ela tem ramificações desde a sua base. Já as gramíneas, ó, que é um tipo de formação que a gente vai chamar de formação herbácea. Herbáceo quer dizer aquelas espécies rasteiras, baixinhas, rente ao solo, muito próximo ao solo. Tipo capim. Capim é um tipo de formação herbácea, certo? Herbácea, baixinha, bem baixinho, capim. Assim como as gramíneas também são espécies bem rasteiras, certo? Elas não têm o tronco principal e elas também não têm tecido lenhoso. Não tem, certo? As herbáceas. Elas não possuem. Aí, ó, quando a gente for estudar agora as características de cada bioma do mundo, a gente vai ver que, tipo, tem bioma que predomina um tipo de formação específica. Quando a gente fala de, exemplo, estou falando de floresta tropical e equatorial. Qual o tipo de espécie mais abundante nas florestas tropicais e equatoriais? São as espécies arbóreas, são as espécies arbustivas ou as espécies herbáceas? Arbóreas. Arbóreas, exatamente. Então, cada bioma ele vai ter tipo um tipo ou dois tipos, geralmente, de formações vegetais predominantes, certo? Vai predominar arbórea e arbustiva em tal tipo de bioma. Ou então vai predominar só as arbóreas, certo? Vai ter mais em abundância, aquela dali. Então, a gente vai ver agora características gerais. Deixa eu ver se pode falar mais alguma coisa. Não, já falei tudo. Vamos falar primeiro das florestas. Florestas, o domínio das formações arbóreas. A gente encontra floresta tanto em área quente quanto em área fria, certo? Mais fria.
As formações que a gente vai encontrar mais em áreas quentes do globo são as formações de florestas equatoriais e tropicais. A gente encontra florestas tropicais e equatoriais em zonas quentes. E são justamente as áreas com grande umidade, com grande pluviosidade, com solos mais férteis. Solos mais férteis não, Beatriz, peraí, perdão. Como é que eu posso dizer? Condições de hidrografia que permitem aí uma grande biodiversidade. Ana Beatriz, por que você está dizendo que não tem solos férteis nessas florestas equatoriais e tropicais? Não tem, porque o solo da Amazônia, por exemplo, ele não é um solo fértil. O solo da Mata Atlântica também não é um solo muito fértil. O que permite aquela exuberância da vegetação, grandes árvores e tudo mais, é a própria vegetação. Chove muito, permite ali o surgimento da vida, e a vegetação vai alimentando o solo, que alimenta a vida. Mas o solo mesmo é um solo muito, como é que eu posso dizer? Com poucos nutrientes. É um solo com poucos nutrientes. É um solo arenoso, é um solo que, como é que eu posso dizer?